A falsa sensação para o adversário pode ser fatal. Descer para o vestiário no intervalo com empate e achar que fez frente ao Flamengo de Renato Gaúcho. Mas no segundo tempo, o time tem sido letal. Na era Renato, o Flamengo marcou 45 gols. 29 deles, quase 65%, na metade final das partidas. Os últimos 12 gols em sequência, assinalados por Gabigol e companhia, foram justamente no segundo tempo. Grêmio e Santos, ambos goleados por 4-0 dentro de casa, que nos digam. Quando piscaram, acabaram engolidos pelo furacão rubro-negro. Está de parabéns, tanto o Alexandre quanto o Betinho na preparação física. Realmente a equipe tem corrido bem e a gente tem feito praticamente os gols no segundo tempo. Isso demonstra que o trabalho está muito bem feito. Renato elogia o trabalho da preparação física, mas o patamar do elenco com jogadores de qualidade é também fundamental. Alternativas não faltam para manter a pressão no rival até o fim dos jogos. Não à toa Michael, Vitinho e até o recém-chegado Andréas Pereira brilharam recentemente. Contra o Flamengo de Renato, vale o velho chavão da bola. O jogo só termina mesmo quando acaba. E a reta final das partidas geralmente tem sido recheadas de bolas e bolas nas redes. E essa tela mostra um pouco do que o Pedro estava destacando. Olha só, 2/3 dos gols do Flamengo são marcados no segundo tempo. Então a gente teve aí, ó, desde que o Renato chegou, no primeiro tempo 16 gols marcados, no segundo tempo 29. Dá pra gente tentar explicar esses números, Eugênio? O que você acha? Primeiro dizer que é natural que a maior parte dos gols saia no segundo tempo, mas não nessa proporção. Aí tá acima da média normal. Eu acho que passa muito pelo que a gente acabou de ver na reportagem ali. O Flamengo, quando tira do banco, tira jogadores de alto nível. E consegue encontrar soluções para situações que os adversários, na sua média, não têm. E é claro também, é uma situação que você está encontrando um time um pouco mais fechado, às vezes. Quando faz o primeiro, o segundo gol, o outro time ou tenta sair para empatar, diminuir a desvantagem, ou às vezes desiste mesmo, meio que relaxa, sabe? Perdi. E o Flamengo não relaxa nunca. O Flamengo joga os 90 ou 100 minutos ali, o tempo inteiro na pressão, na vontade, na disposição para buscar o resultado, para aumentar o placar. Não é um time que para, porque muitos times param. E essa acho que é uma grande virtude do Flamengo. Fiz 2-0, 3-0, só naquele jogo com o Sport, lembra? Foi o único jogo. Sim, aquele jogo com o Sport estava tão fácil, o Sport praticamente não incomodou o Flamengo, que ele fez 2-0 e ficou ali, mas ainda assim, ainda teve um gol no lado do Pedro no final, ainda estava ali cercando. Não com o mesmo ímpeto, mas em geral é uma equipe que está sempre buscando mais. E eu acho que é consequência também da qualidade técnica do time. Busca sempre desde o começo dos jogos o gol. Por exemplo, em uma goleada contra o Olímpia, o primeiro gol do Arrascaeta sai no comecinho do jogo, com 6, 7 minutos. Alguns jogos se mostram mais difíceis, como aquele contra o São Paulo, lembra, Marri? E aí é só na reta final do jogo que saem os gols. Mas é um Flamengo que não para de procurar. Não, e eu acho que a gente não pode desprezar também, assim, que tem um primeiro tempo de observação e um segundo tempo de, tiramos algumas conclusões. E aí tem mérito do Renato, obviamente. Tiramos algumas conclusões do primeiro tempo. Eu acho que se a gente for por aqui, acho que se atacar por ali, acho que se tiver uma troca de passes mais rápido. E aí acaba que o Flamengo chega aos gols. É que não dá para apontar um fator. Acho que o Renato, na resposta, ele fala de preparação física. Ele agradece a preparação física. É normal que saia mais gol no segundo tempo? Tem um entendimento maior dos jogadores também contra adversários que, na grande maioria das vezes, não são tão afinados como é o time do Flamengo que está junto há um bom tempo. Mas o que é uma coisa que é interessante é parte da matéria do Pedro. Os últimos 2 jogos foram fora de casa com placar de 4-0. E foram contra Grêmio e Santos. Tem algo aí, sabe? Entende? Tem um recado grande aí. O Grêmio
em um jogo que tinha 11 contra 10. E o Santos na Vila Belmiro. É bom ficar de olho. Esse do Grêmio tem muito dedo do Renato, né? A maneira como ele arruma a equipe também no intervalo ali, não é, Eugênio? E eu imagino que quando o técnico no vestiário, em um jogo complicado, faz essas mudanças que não são as mais prováveis, mas tem efeito, ele ganha ainda mais o grupo. Certo. O jogo com o Grêmio tem, além do dedo do Renato, o dedo do Filipão do outro lado. Que escancaram o Grêmio. Foi um primeiro tempo muito difícil. Vamos lembrar isso. Foi um primeiro tempo muito difícil, 11 contra 11. A expulsão do Isla é no finalzinho do primeiro tempo. Para o segundo, o Renato ele toma uma decisão inicialmente mais defensiva. Opa, 2 linhas de 4, vamos segurar aqui, não vamos nos expor muito. Tá. Mas a partir do momento em que o Grêmio passa a se expor, ele entende e aí ele faz as mexidas certas. E não acho que tenha feito imaginando que fosse fazer 4 gols. Mas o jogo se abriu para isso e os gols foram saindo naturalmente. Claro que tem leitura do técnico, é claro que o Renato entende, ele percebe, mexe com as peças e sabe mexer bem porque ele tem muitas peças. Ele não precisa colocar sempre as mesmas. Agora ganhou mais. Mas no último jogo entrou o Andrés Pereira, e quase que num dos primeiros toques na bola fez o gol. Mas em outras oportunidades foram outros jogadores que entraram, o Pedro que entrou e brilhou muitas vezes. Então são várias opções, é muito forte o elenco, o time e o que a gente vê dentro de campo do Flamengo. E aí tem uma outra coisa que é assim, com o Flamengo você não vacila, porque ele não te perdoa, certo? O Grêmio deu essa oportunidade, o Flamengo fez 4 gols. Aí o Diniz, quando acabou o jogo, falou, não, 2 gols a gente entregou, 1 foi de... O Flamengo não vai te perdoar. Não, ele não quer saber se entregou ou não, né? O Flamengo vai ganhar o jogo. No final das contas, mesmo com esses 2 gols que entregou e um outro pênalti, o Flamengo venceu por 1-0, então, né? O Flamengo é um time muito forte, é um time muito bom e me parece hoje, Bruno, muito mais concentrado nas competições. Sabe aquela coisa de... era Domi, era Rogério, sempre com muita suspeita de que parece que não vai seguir e tal. Hoje, aí está de novo um elogio ao Renato. O Renato conseguiu apaziguar ânimos. E olha, apaziguar ânimos em um clube do tamanho do Flamengo é uma tarefa complicada. E nesse meio tempo teve uma derrota daquelas. Verdade. Foi naquele jogo contra o Inter, em pleno Maracanã. Agora, tem time que busca resolver logo no começo do jogo. O Cuca gosta muito de fazer isso. Acho que o Abel um pouco, né, no Palmeiras, mas o Cuca normalmente é mais claro, né? Como o Cuca gosta daqueles 15 minutos assim de vamos resolver aqui, pronto. Tem melhor estratégia? Não, eu acho até que vai muito para a época da temporada, vai muito para o preparo físico dos jogadores, porque se a gente olha até os últimos jogos do Cuca, o time tem jogado em cima do adversário 90 minutos. E acaba que toma um gol, vai lá e consegue fazer, e consegue empatar ou vencer, como foi o caso do Fluminense no jogo da Copa do Brasil. Eu acho que vai muito do conhecimento do elenco e talvez até da abordagem do adversário. Olha, esse adversário tá morrendo antes. Esse adversário não está conseguindo. Vamos dar um sufocão neles. E o adversário passa o sufoco e depois no segundo tempo, até consegue no primeiro tempo suportar e no segundo tempo não abre o bico. Vai muito do jogo. E contra o Internacional, como é que o Inter conseguiu surpreender as outras equipes ou conseguiu surpreender o Flamengo que as outras equipes não conseguiram, hein, Eugênio? Aquilo foi tipo foi acaso, foi um ponto fora da curva que não vai acontecer mais? Não, pode acontecer. Pode, porque o Flamengo é isso, ele não abre mão de atacar o tempo inteiro. Então, quando você encontra o caminho para contra-atacar o Flamengo, você tem uma possibilidade de derrotar esse time. Claro que o Renato olhou o que aconteceu ali, e já fez alguns ajustes. Mas o Flamengo teve dificuldades, não foi derrotado, mas teve dificuldades contra um Ceará que adotou uma estratégia parecida. Identificando o momento-chave dessa criação do Flamengo. Vou recuar, não vou dar campo ao Flamengo, mas se eu roubar essa bola aqui, nessa altura do jogo, se o Flamengo começando a construir o jogo dele, você impedir que a bola chegue até a zona mais profunda do campo, ou seja, impedir que ela chegue até um Gabigol, até um Bruno Henrique, até um Arrascaeta, roubar essa bola ou dos zagueiros ou dos volantes, você tem uma defesa exposta. E aí, com velocidade, com inteligência, você consegue chegar. Mas não é fácil colocar isso em prática. E foi assim a partida do Grêmio no primeiro tempo, né? Foi assim a partida do Grêmio, bem semelhante. Roubando a bola, encarando, dando um passinho para trás,
jogando mais se defendendo mesmo, jogando em casa. Só que no segundo tempo... O Palmeiras e o Atlético conseguem fazer isso contra o Flamengo? Eu acho que o Palmeiras mais. O Palmeiras aceitou uma cultura de também, deixa esse cara crescer para cima de mim, que eu tenho velocidade para roubar a bola. E o Palmeiras tem feito isso... O Palmeiras não fez isso contra o São Paulo? No segundo jogo da Libertadores? De saber enxergar onde é que estava ali a deficiência e no meio de campo recuperar a bola e agredir? Sim, eu acho que o Palmeiras tem mais essa capacidade. Claro que o Flamengo tem mais capacidade também que o São Paulo. E eu acho que um jogo hoje, né, entre Atlético e Flamengo, é claro que tem dois técnicos que conhecem bem os seus elencos. Seria um jogo muito assim, de um ataca, o outro ataca, um ataca, o outro ataca. Seria um jogo emocionante. Daqui a pouquinho tem o Pedro Henrique Torre ao vivo aqui também, tá, pessoal, no Sport Center, porque ele vai explicar como é que tá essa história aí do Davi Luiz, tá? Então já aqui no Sport Center.